palavra para a nossa vida, que eu já estava deixando aqui. Escuta, igreja, é importante vocês ouvir, é importante todos ouvir, ricos e pobres de toda a terra. Eu já estava gravando, já tinha quase uns 5 minutos de áudio, mas o calço apertado, ele travou o telefone, ele quer parar. Escuta o que eu vou falar nesse dia de hoje. E vendo um senhor caminhando na minha frente hoje, eu fazendo uma caminhada, e esse senhor, ele subiu uma escada, ele parou. E eu olhando para esse senhor, me veio uma palavra na tábua do nosso coração para a nossa vida nesse dia de hoje. Escute o que eu vou falar. Toda criança, quando está nascendo, ela quando nasce, ela precisa de um pai e de uma mãe. Essa criança, ela não sabe fazer nada. Tudo é feito pelo seu pai e pela sua mãe. E eu digo, igreja, todos nós, não deveria ser assim até o final da nossa vida. E o que acontece? Muitos, quando crescem, estão tão cegos que acham que não precisa de um pai. Esse pai é seu próprio pai e Jesus. O que é que você está falando? Verdade. Porque todos nós, quando nascemos, precisamos desse pai. Não é porque crescemos e não precisamos mais desse pai. Então, ou seja, nós sempre somos como uma criança que precisamos de um pai. E chegamos ao final da nossa vida precisando desse pai. Nós estamos de novo aprendendo a caminhar. Nascemos aprendendo a caminhar e morremos aprendendo a caminhar. E o pai estará cuidando. É por isso que eu digo, o pecado, ele aprisiona as pessoas. E Jesus, ele é liberdade, é para você se sentir livre e voar como um passarinho. O que eu quero dizer com essa palavra? Muitos, quando nascem, são rebeldes. São rebeldes a um ponto de tirar a vida do seu pai, da sua mãe, e achar que não precisa de um pai. Mas se todos aprendessem que precisava de um pai para caminhar e viver nessa terra, né? As pessoas envenenavam a sua comida e você não morreria envenenado. O que você está falando? Verdade. Porque você tinha um pai lá no céu que estaria cuidando da sua vida. É isso que acontece. As pessoas, elas acham que não precisa de um pai. Você mata na sua caminhada, morre, nem percebe. Talvez montado na sua moto, no seu carro. O que acontece? São rebeldes, assuntados no pecado. O que nós vemos é uma nação rebelde. O que nós vemos é uma nação que quer viver os seus próprios desejos, desencarnar e as suas próprias vontades. E é triste de ver o mundo desta forma, gente. Nós vivemos um mundo que as pessoas, em vez de se espelhar em Jesus e olhar para Jesus, que o seu foco seria Jesus, não, as pessoas começaram a se espelhar umas nas outras. Você olha o mundo que a gente vê, que as pessoas querem são tudo parecidas. Se tem uma pessoa que tá com o corpo de fora, a outra tá, as casadas tá, a avó tá, a titia tá, a netinha tá, todo mundo. Se um tá arrumando o cabelo, o outro tá, se um tá botando unha, o outro tá, se um tá comprando produto de beleza, o outro tá. Nós estamos vivendo um mundo de imitação, mas ninguém quer imitar Jesus. Ninguém quer saber assim, qual é a lei de Jesus? O que eu posso aprender sobre Jesus? Eu vou comprar para lá, eu vou aprender. Porque eu quero aprender as coisas de Jesus, eu quero imitar Jesus, eu quero ser imitador de Cristo. Ninguém quer, igreja. E quando eu falo isso, eu falo para muitos que são chamados de crente até de evangélico. Não é para tu ser um crente, tu ser um evangélico, tu ir lá no templo, se batizar, dizer que serve a Jesus e ser imitador do mundo, viver imitando o mundo. Senão você não tem Jesus na tua vida. Infelizmente as palavras são pesadas, mas é verdade. Quando a gente vai para Cristo, a gente imita Cristo, a gente somos diferentes. Se alimentamos diferente, falamos diferente, onde chegamos somos diferentes. Nós somos diferentes, igreja. Nós somos para ser diferentes, nós não somos imitador do mundo. E o que vem é uma nação vergonhosa, que imita uns aos outros, mas não quer imitar o próprio Jesus. Imagina, eu vou para Cristo, mas não quero imitar Cristo. Eu tenho vergonha. Então lá dentro do templo eu canto, eu louvo, eu faço, eu aconteço, mas na rua eu sou normal. Eu sou qualquer um, não tenho diferença nenhuma no meu trabalho. E aonde que está a obra, igreja? Essa obra, esse conserto, é esse que você nem mesmo, você talvez esteja me ouvindo, não recebeu. Ou seja, você não recebeu a tua cura. Se você não foi curado, que cura você tem para levar para a humanidade? Não tem cura nenhuma. Porque essa humanidade, ela precisa ser liberta. Essa nação precisa ser liberta, essa nação está aprisionada. Aprisionada no pecado. E sabe o que vai desaprisionar? A tua oração, a minha oração é que vai aí ter um impacto no mundo espiritual, que a guerra é espiritual. Para que as pessoas se soltem do seu pecado. Porque muitos estão aprisionados e nem sabem que está, porque estão cegos. Tem olho e ouvido, já não ouve, jamais enxerga. Tu entendeu o que eu quero dizer? Não, você não está entendendo. Talvez você seja um crente, um evangélico, que diz assim, não sabe do que está falando. Igreja, eu sei do que eu estou falando. É só o joelho no chão, é só jejum, é só oração, que pode soltar essa humanidade. Não devemos achar que aqui na terra nós somos poderosos porque temos um carro, tem uma casa, tem uma conta bancária. Aí você acha que é poderoso porque você diz assim, eu tenho para comer, não dou um prato de comida a ninguém. Se eu tenho para comer, eu estou bem aqui na terra. Não, você está bem escravizado. Você está bem longe de Jesus, porque você só olha para você. Você é essa pessoa que só olha para a tua vida. Você tem para comer, você come do bom e do melhor. Você está aprisionado na sua própria riqueza, talvez seja uma pessoa que esteja ouvindo que tenha dinheiro. Você diz assim, eu tenho tudo, não preciso de ninguém. Você levanta seu nariz lá para cima. Sabe o que vai te acontecer? Muitos vão ficar enfermos em cima de uma cama. E vai embora toda a tua riqueza, todo o seu dinheiro. Sabe o que acontece? O dinheiro não compra saúde. O dinheiro não compra a tua salvação. O reino do céu não está à venda. O que eu vejo são muitas pessoas falando de Jesus, né? E diz assim, você dê seu carro, você dê a sua maior oferta, você dê só isso, você dê aquilo, como se Jesus fosse algum trocador, né? Ou o reino do céu, a tua salvação tivesse à venda. A salvação é livre, é para você se sentir livre. Jesus é para você se sentir livre como um passarinho. A salvação não está à venda. Então muitas pessoas não vão para o evangelho por causa disso, porque tem medo de ser escravizado por muitos pastores, por muitas pessoas que falam de Jesus. Porque sabe, se lá for, sua carteira vai sair vazia, talvez perda seu carro, a sua casa, perda todo o seu império. E sabe para quem pulou? Porque Jesus não está te pedindo nada. Mas eu digo assim para você, ainda há templo de Jesus nessa terra, ainda há pessoas que têm temor a Jesus nessa terra, ainda há pastor de Jesus nessa terra, há pessoas que têm amor ao próprio Jesus, porque a palavra do Senhor diz para que você faça com a mão para que a outra não veja. Significa que você pode fazer espontânea vontade, sabe, fazer por amor, não olhando para o homem. Mas quando o homem vira ganancioso, que ele está vendendo a palavra do Senhor, ele está trocando a palavra do Senhor. Por quê? Ele está aproveitando. Ele está trabalhando na mente das pessoas. Não é mais um ser humano. É o próprio Satanás usando a boca das pessoas. O que você está falando? Verdade. Quantos tempos que tem aí? Que o Senhor, quantas chamadas de igreja, que o Senhor não entra, não passa nem da porta. São só seu egoísmo, seus perfumes, o seu jogo de luz, as suas músicas, só passar de fazer o seu ego. Porque não tem humildade. Eles só vão lá para se encher. Se encher de quê? Moisés, do seu ego. Se encher do seu ego, das suas vontades, das suas vergonhas. Porque não tem mudança, não tem conserto. O que tem é o mundo. O mundo entrou dentro do templo. Chamado de quem chama de igreja, né? Eu chamo de templo. Só que lá não é templo. Lá são para se satisfazer o pecado delas. É por isso que muitos estão aí fazendo pro homem, achando que o homem vai te salvar, a sociedade vai te salvar. A sociedade não salva ninguém. Jesus não criou o mundo para isso, ele criou o mundo para que ricos e pobres acreditem, porque não é pecado ser rico. É para que nós ajudemos uns aos outros, ou seja, eu ajudo uma pessoa que eu estou trabalhando e a pessoa me ajuda, ou seja, uma mão vai lavando a outra. É assim que vive o mundo. Não é para você achar que é melhor, porque tem dinheiro, porque tem carro, porque tem isso, porque tem aquilo, tem para comer e não dá um prato de comida para ninguém. Nós estamos chegando mais uma data, onde o Natal, onde o final de ano virou prostituição, virou vergonha. Porque você não vê família na mesa, o que vê na mesa é celular. O que vê na mesa é um comendo pouquinho popular e você se reúne para falar do seu negócio. Você se reúne, escute, vai ficar mais dolorido.
Vocês se reúnem para beber o seu vinho caro, o seu uísque caro, a sua bebida cara, falar das suas conquistas, dos seus carros, das suas casas, só falar disso. É disso que vocês falam. Não é para falar do amor de Jesus, da sua passagem de Jesus, da palavra do Senhor. E eu não tô falando aqui de religião, porque eu não sou nem um crente fanático, eu não falo de religião, eu falo de amor, eu falo de Jesus. Eu falo aqui é para ricos e pobres, a palavra é para todos. Era para nós se unir em família, as famílias, filho, amigo, mas para falar de Jesus, do seu amor, e ele ser o convidado principal, para fazer parte da mesa de vocês. Mas o que faz parte é o dinheiro de vocês, é o telefone de vocês, são tudo de vocês. Jesus, aquele que está dando a respiração para você que você está respirando, ele não é falado, ele não é nem sequer pensado. O que é pensado são as suas arrogâncias e os seus desejos. Mas sabe o que dói, igreja? O que dói é de ver que muitos chamados de grande evangelho é que estão nesse caminho, é que estão vivendo isso na sua vida. E cadê o amor de Jesus na vida de vocês? Coração quebrantado, vida mudada, transformada. Cadê, igreja? É por isso que eu digo, vocês não sabem o que é ser um servo do Senhor. Porque ser servo do Senhor é obedecer ao Senhor. E ver que quando muitos não têm para comer, você pode fazer e não vai. Porque muitos aqui estão me ouvindo, pode fazer. Pode dar um prato de comida, quem tem fome, um copo de água, quem tem sede. Mas não dá, o que você faz? Você come do bom e do melhor, você bebe, você diz assim, é aqui, é só eu e eu e eu. Então são pessoas que estão escravizadas no pecado e não percebem porque ela não enxerga os seus próprios defeitos. Ela diz assim, eu não estou fazendo nada, né? Eu não falo nada com ninguém, eu não mexo com ninguém. É verdade, porque você está morto. Tem pessoas me ouvindo aqui que está morta e presa nas suas próprias riquezas. Porque você diz assim, eu tenho tudo isso, você tem e não tem nada, porque dessa terra não leva nada. Escuta o que eu vou te falar. Quantos milionários, eu sempre falo disso nas minhas palavras, quantos poderosos, quantos famosos que passaram por essa terra, que tinha império, que valia fortuna, milhões e milhões. Eu conheço algum que podia mencionar não, mas tão bom que eu respeito. Não vou mencionar não, porque eu não quero comprometer a vida de ninguém. E sim que você mesmo vai saber do que eu estou falando que é verdade. O que ficou, não ficou educação para os seus filhos. A maioria da sua riqueza ficou para os governantes. E muitas da sua riqueza está se acabando. Sendo comido pela traça, o cupim, piscina, casa, tudo, está tudo se acabando. Sabe por quê? Porque não ficou amor, se tivesse ficado amor. E se essa riqueza fosse de Jesus, ninguém tomaria, os governantes não tomariam, e ia passando de geração em geração. Geração em geração a sua riqueza vai sendo passada, porque foi conquistada com suor, com amor. O que se vê que são riquezas que são conquistadas por roubo. São riquezas que são conquistadas por sonegação. E muitas pessoas tiram até a vida das pessoas para obter riqueza nessa terra. E os olhos do Senhor, ele vê todas as coisas. E ele tem visto o que muitos estão fazendo com a sua própria vida, vivendo o seu desejo próprio. É por isso que estamos numa terra que muitas das mulheres, mas também muitos dos homens, vamos falar só da mulher. As mulheres que viveram, estão vivendo como se fosse um instrumento de consumo, um troféu, que você leva para tua casa e come como se fosse uma comida. E muitas delas estão tão verdes que estão podres por dentro. Eu falo crianças. Criança não pode ser mãe de outra criança. E os seus filhos são criados pelos governantes. E muitas que devia ter juízo na sua cabeça, que não tem, em vez de casar, ter uma vida certa, deve sobre prostituição. E muitas vai lá no templo, até sobe no altar, canta, louva, fala de Jesus. Fala de Jesus que ele nem ouve, porque esse templo está tão sujo que muitos não tem uma visão espiritual. Porque se tivesse, não deixava qualquer um subir para abrir a sua boca para falar de Jesus. Porque assim com calça apertada está. Então ela sobe e sobe com o seu corpo de fora, com a sua sensualidade de fora, as suas unhas, seus imatos, os seus cabelos, a sua beleza, para satisfazer o seu ego, a sua vergonha. Então as minhas palavras podem ser pesadas, igreja. É muito pesada, mas é a verdade para ricos e pobres, para todos, aonde chegar o meu áudio. Sabe por quê? Muitos vão sentir fome, não vai ser de comida, vai ser da palavra. E talvez se você receber o meu áudio agora, e eu já não esteja mais aqui nessa terra, porque eu vivo um dia após o outro, eu sei que cedo ou tarde o Senhor vai voltar. E muitos estão apercebidos, porque estão cegos, vivendo seus desejos carnais, as suas vontades, no seu pecado, na sua vergonha. Mas isso não é vergonha para vocês. Vergonha é viver Jesus, vergonha é falar de Jesus. Porque muitos falam só lá dentro do templo, lá de fora, onde devia ter a obra, onde devia ter caráter, onde devia ter mudança, onde as pessoas podiam se espelhar em você. Vai se espelhar de que forma? Que olha para você e vê você como uma pessoa normal. Diz assim, aquela mulher não tem nada de Jesus, aquele homem não tem nada de Jesus, porque você não é um espelho, e não deveria ser um espelho para a pessoa olhar em você e ver como se fosse uma obra do próprio Jesus. Infelizmente, igreja, eu estou triste de levar todas essas palavras, mas é a verdade.